Era uma noite fria de inverno em Chicago. O policial Jack Thompson patrulhava as ruas sombrias da cidade quando ouviu um choro fraco vindo de um beco. Seguindo o som, ele encontrou duas meninas pequenas abraçadas e tremendo de frio. Maya, de 3 anos, e Leia, de 5, haviam sido abandonadas, e seus olhos grandes e assustados suplicavam por ajuda. Jack sentiu uma conexão imediata com elas e, sem pensar 2 vezes, decidiu levá-las para casa. Adotar Maya e Leia não foi fácil. Jack era um homem solteiro, acostumado à solidão após a morte de sua esposa, e de repente se viu responsável por 2 crianças com traumas profundos. Ele teve que aprender a ser pai, protetor e amigo, tudo ao mesmo tempo. As noites eram longas e cansativas, com as meninas frequentemente acordando de pesadelos, chorando por uma mãe que não lembravam e um futuro incerto. As dificuldades financeiras logo se tornaram uma constante na vida de Jack. O salário de policial mal dava para cobrir as despesas básicas, e ele frequentemente fazia turnos extras para garantir que Maya e Leia tivessem tudo o que precisavam. Ele se esforçava para criar um ambiente seguro e amoroso, mas não era fácil. As meninas tinham temperamentos difíceis e frequentemente questionavam sua autoridade. Na escola, Maya e Leia enfrentavam preconceitos e bullying. Isso as tornou ainda mais rebeldes em casa. Elas frequentemente desafiavam Jack, testando seus limites. Maya, a mais nova, era impulsiva e teimosa, enquanto Leia, mais velha, era silenciosa e guardava uma raiva interna que por vezes explodia em momentos de tensão. Jack tentou de tudo para se conectar com elas. Ele participou de reuniões escolares, conversou com conselheiros e até procurou terapia familiar. Havia dias em que ele se sentia à beira do colapso, mas nunca desistiu. O amor que sentia por Maya e Leia era inabalável, e ele estava determinado a proporcionar-lhes uma vida melhor. Com o tempo, as meninas começaram a perceber o quanto Jack se importava. Momentos de ternura começaram a surgir entre as crises de rebeldia. Jack as ensinou a andar de bicicleta, ajudou com os deveres de casa e esteve presente em todas as apresentações escolares. Pequenos gestos de carinho e compreensão começaram a suavizar as barreiras entre eles. Uma noite, Maya fugiu de casa após uma discussão com Jack sobre suas notas na escola. Desesperado, ele passou horas procurando por ela pelas ruas da cidade. Quando finalmente a encontrou chorando em um parque, ele a abraçou forte e pediu desculpas, prometendo ser mais compreensivo. Esse momento marcou uma virada no relacionamento deles, construindo uma ponte de confiança e compreensão. Os anos passaram e, apesar dos altos e baixos, Jack conseguiu criar um ambiente de amor e apoio. Maya, com seu espírito determinado, decidiu se tornar médica, inspirada pelos cuidados que Jack sempre demonstrou. Leia, com seu desejo de justiça, seguiu os passos de Jack e entrou para a polícia. 20 anos depois, Jack, agora um detetive veterano, estava investigando um caso perigoso envolvendo uma poderosa gangue. Durante uma operação que deu errado, Jack foi baleado no abdômen. As balas perfuraram seu fígado, causando danos graves. Maya e Leia, ao receberem a notícia, ficaram devastadas, mas sabiam que precisavam ser fortes. Jack foi levado às pressas para o hospital. As horas seguintes foram críticas, enquanto os médicos trabalhavam freneticamente para estabilizá-lo. Ele perdeu muito sangue e, apesar dos melhores esforços da equipe médica, ficou claro que seu fígado estava severamente danificado. A única solução viável seria um transplante de fígado. A notícia caiu como uma bomba sobre a família. Jack, sempre o protetor, agora se via na posição de precisar desesperadamente de ajuda. Maya e Leia estavam determinadas a fazer tudo o que fosse necessário para salvar a vida do pai. Após passarem por testes, descobriram que ambas eram compatíveis para a doação de parte do fígado. Uma discussão difícil surgiu entre elas sobre quem deveria ser a doadora. Leia, sendo mais velha e já tendo seguido a carreira de policial, argumentou que ela deveria ser a escolhida. Maya, porém, insistia que, como médica, ela compreendia melhor os riscos e as necessidades do procedimento.
Jack, debilitado, assistia às filhas discutirem com lágrimas nos olhos. Ele nunca quis que elas tivessem que fazer um sacrifício tão grande por ele. No entanto, ele sabia que não podia recusar a ajuda delas. No final, Maya foi escolhida para ser a doadora. A cirurgia estava marcada para uma manhã ensolarada de primavera. Jack estava nervoso, mas o apoio constante de Leia e Maya lhe dava forças. No hospital, enquanto se preparavam para a operação, Jack segurou as mãos das filhas e falou com a voz trêmula: "Vocês são a razão de eu ter continuado lutando todos esses anos. Eu sei que isso é um grande sacrifício, mas por favor, nunca esqueçam o quanto eu amo vocês e o quanto vocês significam para mim." Maya sorriu, apesar da ansiedade. "Você nos salvou primeiro, pai. Agora é a nossa vez." Enquanto eram levados para a sala de cirurgia, o hospital parecia envolto em uma aura de suspense. As luzes frias dos corredores iluminavam os rostos preocupados dos médicos e enfermeiros. A equipe cirúrgica estava preparada, mas o clima estava pesado, todos conscientes da complexidade e dos riscos do procedimento. Maya e Jack foram colocados em salas de cirurgia adjacentes. Jack sentia seu coração acelerar, a incerteza e o medo tomando conta de seus pensamentos. Ele olhou para o teto, tentando se acalmar, enquanto os anestesistas faziam seu trabalho. Em um momento de lucidez antes de perder a consciência, ele murmurou uma oração silenciosa para que tudo corresse bem. A cirurgia começou e o tempo parecia se arrastar. Do lado de fora, Leia esperava sua mente um turbilhão de emoções. Ela andava de um lado para o outro, imaginando todos os cenários possíveis, rezando para que seu pai e irmã saíssem bem da sala de cirurgia. Cada segundo parecia uma eternidade. Dentro da sala de operações, os cirurgiões trabalhavam meticulosamente. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som dos monitores e das instruções precisas sendo trocadas entre os médicos. Havia momentos de tensão palpável, especialmente quando ocorreu uma leve complicação com a anestesia de Jack. O ritmo cardíaco dele se tornou irregular por um momento, e a equipe precisou agir rapidamente para estabilizá-lo. Maya, mesmo inconsciente, parecia estar em sintonia com o pai. A doação de parte de seu fígado estava ocorrendo conforme planejado, mas cada etapa era crucial e cheia de riscos. O silêncio na sala de operação de Maya era quebrado apenas pelo som constante e ritmado dos monitores, sinalizando que até aquele momento, tudo estava ocorrendo conforme o esperado. Após horas de cirurgia, o momento crítico chegou. Os cirurgiões transplantaram a parte saudável do fígado de Maya para Jack. Houve um momento de suspense quando todos aguardavam para ver se o novo órgão iria funcionar corretamente. A tensão era palpável, e até os médicos mais experientes sentiam o peso da responsabilidade. Finalmente, os sinais vitais de Jack começaram a se estabilizar, indicando que seu corpo estava aceitando o transplante. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala de cirurgia. A operação havia sido um sucesso, mas a recuperação ainda era incerta e cheia de desafios. Jack e Maya foram levados para a UTI, onde seriam monitorados de perto. Leia finalmente pôde vê-los, seu coração aliviado ao ver que ambos estavam vivos. A recuperação seria longa e árdua, mas o pior parecia ter passado. Durante os meses seguintes, a família passou por um período de convalescença e reflexão. Jack, mais do que nunca, estava determinado a aproveitar cada momento com suas filhas. Ele se aposentou da polícia e começou a passar mais tempo com Maya e Leia, redescobrindo o prazer das pequenas coisas da vida. Uma noite, enquanto jantavam juntos, Jack olhou para Maya e Leia com um sorriso sereno. "Vocês sabem, nunca imaginei que a minha vida tomaria esse rumo. Eu era apenas um policial solitário, mas graças a vocês eu tenho uma família. E agora uma nova chance de viver." Leia, sempre pragmática, levantou seu copo. "A família Thompson. Que possamos sempre proteger e cuidar uns dos outros, não importa o que aconteça." Maya, com lágrimas nos olhos, completou. "E ao nosso pai, que nos mostrou o verdadeiro significado de amor e coragem."
Jack, emocionado, ergueu seu copo também. As minhas filhas, que são minha maior conquista e razão de viver. E assim a família Thompson, forjada em amor e resiliência, seguiu mais unida e mais forte, sabendo que juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. A jornada deles não foi fácil, marcada por desafios e sacrifícios, mas o amor e a determinação que compartilhavam os mantiveram firmes. E no final das contas, foi essa força inquebrável que salvou a vida de Jack e cimentou o legado de uma família que nunca desistiu, independente